Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Book Steps. O meu nome é Catarina e hoje vamos falar de um livro de contos da Alice Munro, uma autora do Canadá que ainda está viva, com muitos anos. Teve muitos anos pela frente nesta vida, mas continua cá, forte, destemida, uma contista, uma autora extremamente conhecida lá fora, aqui em Portugal não tanto, um pouco menosprezada, mas deixo já então aqui a minha opinião. É uma das melhores escritoras que eu já li nos últimos tempos e então, relativamente a contos, poucos se comparam. Quero pedir desculpa desde já se o meu olhar estiver um pouco fechado, porque é a única altura que eu tenho agora para gravar é agora, por causa de obras. Portanto, todo o cenário de obras em prédios é engraçado. Portanto, se me virem com os olhos um pouco fechados, não tenho nenhum problema de saúde, é mesmo porque o sol está aqui a bater. Assim aproveito e apanho um pouco de sol, que me faz também muito bem. E então é assim... Não vou falar muito sobre a vida da autora, sobre o seu contexto, só virem coisas a mexer é porque está aqui uma gata a dormir também e, portanto, todo este contexto interessante serve de pano de fundo para eu vos vir falar de uma das minhas obras prediletas dos últimos tempos. Posso-vos dizer que foi um gosto, um prazer ler este livro do início ao fim. Sendo um livro de contos, não é para toda a gente, pelo menos é assim que as pessoas entendem. No entanto, posso já dizer que não é assim que é na realidade. Os livros de contos, assim como os romances, como as peças de teatro, como tudo na vida, têm partes boas, partes não assim tão boas. A Alice Munro, ela já confessou que o que a levou a enverdar pela veia contista, digamos, tem muito a ver com o facto de ter tido 3 filhos e de ter muito o seu tempo ocupado e não se poder dedicar plenamente a um romance. No entanto, as coisas acabaram por abonar a seu favor, ou seja, ela acabou por perceber que tinha mesmo um talento nato para isto e que pouca gente iria conseguir escrever contos de uma maneira tão exímia como ela, e portanto acabou por ser não uma pedra no sapato, mas uma pedra para construir um grande castelo. E Alice acabou por ganhar o prémio Nobel, o prémio, acabou também por ganhar o Man Booker International Prize, muitos outros prémios. Portanto, é uma autora que no Canadá toda a gente a conhece, e já foi comparada até grandes figuras da literatura mundial. Não gosto de ser comparações de quando não li os outros autores e, portanto, ficamos por aqui, falo somente dela hoje. Ela vai servir-nos uma refeição cheia de nutrientes, cheia de vitaminas. As personagens que ela nos serve são do melhor que eu já li. Grande parte, não, todos os contos são protagonizados por mulheres, no entanto os homens não perdem, obviamente, a sua importância. Muito pelo contrário. Eles também fazem parte, eles também têm posições, eles também são personagens com densidade psicológica, não são personagens planas. Uns são, outros não, algumas mulheres são, outras não, e portanto não há aqui. Há um jogo, sim, dos géneros, das nossas identidades, da maneira como nós percepcionamos o que é masculinidade, o que é feminilidade, e portanto nessa medida, de facto, a Alice joga muito com as convenções, não é? Com os ditames da sociedade. A composição ficcional da Munro tem como ponto de partida, um Canadá, e um Canadá rural, um Canadá semi-rural, um Canadá citadino, muitos microcosmos, micro-histórias. As personagens são estrangeiras dentro do seu próprio país, dentro da sua própria vida. Elas estranham o mundo, mas nunca o entranham. E por isso este livro, do início ao fim, nestes contos, eu esqueço-me sempre quantos são. Deixo-vos já dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contos, sendo que há uma trilogia dentro deste livro. E portanto são 5 histórias com personagens diferentes. Posso já dizer que há um desconforto, tal como aquele que eu estou a sentir com o sol neste momento. Há um desconforto em relação
a cada história que nós lemos, porque as personagens vivem um punhado de reviravoltas que a pessoa que lê sente uma certa impotência em não poder ter uma conversa serena e séria com algumas das personagens, mas ao mesmo tempo somos nós, leitores e leitoras, que temos plenos poderes para, na nossa mente, utilizarmos-nos das lacunas que Alice Munro deixa. Ou seja, oscilando entre as vozes narrativas da primeira e da terceira pessoa, há vários tipos de vozes que narram. Nós temos sempre uma certeza, que é nunca conseguimos perceber plenamente o que é que vai nos pensamentos de todas as personagens. E nessa medida, e porque esta obra vive muito dos silêncios, são as pessoas leitoras que têm nas suas mãos, nas suas mentes, a faculdade de colmatar as lacunas, de imaginar o que é que poderá ter acontecido, imaginar porque é que aquelas pessoas mal comunicam, porque é que aquelas pessoas tiveram aquele fim ou aquele percurso. E, portanto, nós temos um papel de poder enquanto pessoas leitoras, e isso traz-me uma grande felicidade, confesso, porque não gosto, muitas vezes não aprecio tanto quando é tudo feito para nós, dar tudo dado, não é? E aqui eu tenho uma grande capacidade de imaginação para conseguir escolher, não é? O que é que eu considero que aconteceu ou não aconteceu a cada personagem. Nós aqui podemos ver cada história, cada vida de uma personagem como uma casa. Elas movimentam-se da sala para o quarto, para a cozinha, fazem parte de um microcosmo, de uma mesma casa, mas elas têm liberdade para se movimentar em cada divisão. Mas depois o que acontece é que o que as prende dentro dessa casa é a tradução. Elas comunicam, as personagens comunicam, traduzindo a mesma língua. Portanto, elas falam a mesma língua, mas por obra do acaso, porque a vida é assim, porque nós comunicamos mal, porque nós omitimos, porque nós não dizemos o suficiente, estas personagens, elas traduzem o que não tem de ser traduzido. E nesse caminho, nessa perturbação da língua, perdem-se na tradução. Lost in translation. E porque a vida real precisa de constante revisitação dos códigos e das convenções e da forma como vivemos, nós temos em cada conto uma história específica, uma história especial, e eu gosto de todas, mas gosto mais de umas do que outras. A primeira história que nós conhecemos é a história que se chama Fugida, o conto que se chama Fugida, que é, no fundo, um pouco o título do livro. Nesta primeira história nós conhecemos um casal, que é o Clark e a Carla. Eles são um casal que se conheceram quando a Clara... Eu digo Clara, mas é Carla, peço desculpa. Ainda era muito jovem, ela andava na equitação, conhece este professor, este instrutor de equitação, que é o Clark, apaixona-se por ele, acaba por desistir de tudo o que conhece, a família reprova de forma... a família reprova completamente esta relação e, portanto, ela acaba por fugir, e aqui temos a primeira fugida. Já vamos falar um bocadinho sobre o título do livro. Esta primeira fugida, ela vai viver para o campo com o Clark e estabelecem-se lá. É uma relação com toxicidade, quase compulsória, não é? O Clark não é um homem com as faculdades mentais completamente no sítio. Ele é um homem que... vive, alimenta-se do poder que tem sobre a mulher. E depois há uma outra personagem que é a vizinha que perde o marido e volta de uma viagem e meio que se intromete um pouco naquela história. Há ainda a cabrinha branca, a Flora, que é o amor da vida da Carla, e que também desaparece, portanto, há outra fuga. A parte engraçada no meio disto tudo e deste conto é que há múltiplas camadas, assim como
todos os contos deste livro. Eu não vou abordá-los todos com a profundidade que eles têm, porque senão ficava aqui horas. E não se preocupem que eu não revelo demasiado, vocês não estão a perder nada por me estarem a ouvir, espero eu. Mas há um simbolismo incrível, que é a Carla, ela há uma noite que sonha, já depois da Flora ter fugido, com a Flora com uma maçã vermelha na boca. E isto lembra muito o Freud e a ideia do conteúdo latente e conteúdo manifesto dos sonhos. A latente, quando falamos em latente e manifesto, tem muito a ver com a repressão ou o desejo por trás de cada sonho. E neste caso, a Carla, ela tem um desejo de transgressão, de sair um pouco daquela realidade, porque ela sente-se abusada psicologicamente, não com essa percepção que nós temos, se calhar. E ela sonha com esta cabra que tem na boca a maçã do pecado original. E, portanto, há este conteúdo que o Freud fala da manifestação, da repressão do que sentimos nos sonhos. E depois a ideia de que ela, através deste animal, que serve de transporte, de filtragem, ela vê-se enquanto espelho. Só que a diferença é que a Flora, realmente ela fugiu. E, portanto, esta animalidade ligada à mulher, à mãe natureza, que é, já agora, algo muito recorrente na literatura canadiana, a ideia da mãe natureza, utilizar a natureza como desconstrução de género também. E, portanto, estas intertextualidades também culturais com o Canadá e com a sua literatura são interessantíssimas. Mas esta imagética dos animais não é só através de Flora, nós falamos de pássaros, por exemplo, também neste livro. A parte engraçada é que a Flora representa o que o Freud, vou trazê-lo de novo, chamava de ideia, aquele lado que nós reprimimos mais animalesco, que não sucumbe à moralidade, às convenções sociais. E esta cabrinha, ela acaba por fazê-lo. Ela não vive segundo os ditames da moralidade ou do que é pressuposto fazer e agir. Portanto, ela representa o ID que o Freud falou da tripartição, não é? Depois temos, por exemplo, o ego. Quem é o ego? O ego é o Clark, é este homem que vive a fazer a ponte entre as normas e os códigos sociais e a transgressão. Quando eu digo ele fazer a ponte, ele tenta que o superego, que é o lado das convenções, que é o lado que vive pela consciência, pela moralidade, não se perca no ID, portanto, naquele lado instintivo, animalesco. E nessa medida ele faz essa ponte, ele usa dos meios de repressão que tem ao seu dispor, que é a coação e a coerção. Podemos dizer que, por exemplo, aquela vizinha, que ela interfere um pouco na relação entre eles, pode ser considerada um superego em algumas partes, mas para isso tem de ler o conto, porque ela é uma personagem que vai representar tanto um ID como um superego que é a consciência, a moralidade, segundo as convenções, quando os ditamos sobre o que consideramos certo, e portanto estas personagens muito freudianas são interessantíssimas, e o jogo que se faz com a imagética da animalidade e da mãe natureza acrescentaram muito a dimensionalidade ao conto. E este é um conto também que nos faz pensar que o medo é castrador, ou seja, nós crescemos num mundo de pocilga, nós não vamos conseguir perceber que estamos sujas. Ou seja, a sujidade é inerente àquela realidade. E nessa medida, para percebermos que queremos estar limpas, é preciso um olhar de fora. E o medo ele castra, ele mostra-nos que só essa tentativa de olhar de fora já pode ser a nossa morte, já pode ser a nossa solidão. E por isso os relacionamentos abusivos têm muito essa componente. Bom, e agora vamos passar para a trilogia de contos da nossa personagem Juliet. Isto agora, os próximos 3 contos que entram no livro são todos atinentes à mesma personagem, à querida Juliet. Não disse o título, o primeiro conto se chama Fugida, como eu vos disse, e agora estes 3, O Acaso
o em breve e o silêncio. Vamos primeiro então ao acaso. Nós conhecemos a nossa querida Juliet, que é uma rapariga, uma jovem adulta, completamente apaixonada pelos estudos clássicos, ela é académica e ela recebe uma proposta para lecionar numa escola e ingressa, no fundo, numa viagem de comboio em direção a essa nova vida, a esse novo rumo. E esta viagem de comboio, porque, como eu vos disse, eu quis completar todas as lacunas e quis ser eu, muitas vezes, a narradora das descrições do espaço e do tempo, eu imaginei esta viagem de comboio pelo Japão, pelas sakuras, imaginei todo um cenário belo do Japão quando desta viagem de comboio, e ninguém me pode tirar isso porque eu faço o que eu quiser com a minha imaginação. E aqui nós entramos neste conto, no acaso, nos anos 60 e, portanto, devo-vos dizer que as descrições o sol está, desculpem, mas é que, enfim... As descrições do comboio são incríveis, por causa das pessoas que também estão naquela viagem. É maravilhoso ver como é que uma autora consegue pegar em personagens que nada têm mais do que uma fala ou do que um olhar e fazê-las permanecer na nossa memória durante tanto tempo. Outra coisa que eu gostei particularmente foi a descrição do período, do sangue que as mulheres têm, a menstruação, porque eu nunca tinha lido na literatura uma melhor descrição do que é ter o período, ir à casa de banho, fazer taritá, e comporta muito um peso simbólico a descrição do período. Se lerem os contos seguintes, vão perceber porque é que esse cair na realidade de ser mulher, de ter esse peso dentro de nós, o que quer dizer. Portanto, são aquelas pequenas descobertas que, quando lerem, de certeza que vão gostar dos simbolismos que carrega. E, portanto, cruzam-se várias histórias, umas mais felizes e outras menos felizes neste comboio. É a partir da viagem deste comboio que Juliet vai mudar a sua vida. Ela, no fundo, sempre foi transgressora, por ser uma mulher tão inteligente, podia ter ido para uma profissão que lhe desse muito dinheiro, foi para estudos clássicos, é uma mulher erudita, uma mulher que não aparenta ter fragilidades, e a Alice Munro, ela faz muitas ligações entre a mitologia grega e a literatura. Por exemplo, a figura da Cassiopeia, aquela mulher mais altiva e mais vaidosa, que se liga muito com a nossa personagem. Há outras referências, como por exemplo Orion, que teve um romance com a deusa virgem Artemis, e isso também se vai relacionar com este conto. E, portanto, há várias referências e intertextualidades com os estudos clássicos, obviamente, porque a nossa personagem é uma aficionada dessa componente. E digamos que este conto é extremamente interessante, especialmente pelo amor à literatura, pelo amor aos livros, porque tanto ela como outra personagem se põem a ler no comboio, ao ar livre, e é todo um cenário reconfortante. E eu adorei esta primeira introdução à história da Juliet, que depois se vai complicar um bocadinho. Entramos no conto seguinte, que é o segundo da trilogia com a Juliet. Entramos neste conto e uma das primeiras coisas com que nos deparamos é o Eu e a Aldeia, um quadro do Chagall. E este quadro vai mostrar a Juliet que ela tem estado muito longe, física e psicologicamente, dos seus pais. Há muita coisa que a vida dela lhe trouxe que os pais não têm qualquer conhecimento, e, portanto, ela confessa e percebe com aquele quadro, portanto, a arte, a intertextualidade de novo aqui, que tem de confrontar o passado, que tem de falar com os seus pais, tem de os ir visitar. Mas essa visita é muito triste, porque a mãe dela está doente, porque o pai tem muitos fantasmas no seu armário, e porque há toda uma dialética mal resolvida, outra vez, não falam a mesma língua, mas tentam-se traduzir e... enfim, é um pouco complicado. Há uma forte característica deste conto, que é
contextualizar a crença, falar sobre religião e falar sobre o seu impacto e o que é não acreditar em nenhuma. Porque, entretanto, há um episódio em que há um pastor que vai à casa de Sarah, que é a mãe da Juliet, vê-la doente, não é? E esse pastor fica muito chateado que Juliet não acredita em nenhum Deus, especialmente em Deus como nós o conhecemos aqui no Ocidente, e fica maioritariamente chateado pelo facto de Juliet não ir ensinar a sua filha, porque Juliet depois é mãe, não é? Não ir ensinar a sua filha a crença do catolicismo. E, portanto, há aqui uma longa discussão que também faz a ponte com o conto seguinte. Silêncio é este próximo conto. Este próximo conto que tem novamente intertextualidades entre, por exemplo, a obra de Heliodoro, intitulada Etiópica, que fala muito sobre a procura de uma mãe por uma filha perdida. Como eu vos disse, a Julieta ela acaba por ser mãe. Entretanto, isto não é nada de especial na medida em que tudo o que acontece na vida de Julieta é tanta coisa que não vos estou a dizer nada de especial. Só que a relação entre ela e a filha não é nada saudável, mas o que é saudável, não é? Há, de facto, um problema de comunicação enorme, porque a sua filha, ela também faz parte das típicas fugas deste livro. Neste livro há muitas fugas para sítios físicos e psicológicos. Fugas que tanto podem ser por medo, por desenvolvimento pessoal ou autodeterminação pessoal, como podem também por ser fugas de cobardia. Há muita fuga neste livro. E Penélope, que é a filha de Julieta, ela também executa uma dessas fugas. E esta trilogia, é engraçado, da Julieta, ela foi adaptada para o cinema pelo Pedro Almodóvar. Em 2016 há um filme que se chama Julieta, que no fundo pega nesta trilogia, fala muito da relação mãe-filha. E é engraçado como, por exemplo, nós muitas vezes achamos que os nossos filhos, eu não tenho filhos, mas os pais acham que os filhos, os pais e as mães, agem sempre por recalque, ou recalcamento, ou por vingança, vendetta, ou mesmo por amor, sempre em relação às atitudes dos pais. Na verdade, muitas vezes as pessoas agem sem haver essa dialética. As pessoas agem porque são pessoas unitárias, são pessoas com a sua personalidade. E o que eu vejo é muito um egocentrismo do lado parental, de que tudo o que as suas crias fazem é por resposta a uma ação, a um dizer. E isso parece-me muito egocêntrico. A verdade é que nós nunca vamos saber qual é a posição da filha da Juliette, porque em termos de voz de narração não nos permite chegar lá, e por isso é que a pessoa que lê tem um papel tão impactante, porque consoante as nossas experiências na nossa vida, nós vamos considerar que uma está mais certa do que outra. Portanto, se for uma pessoa muito apegada à família, eu vou considerar que Penélope, a filha de Juliette, é uma ingrata. Mas se eu for uma pessoa que não tem esse apreço pelos laços familiares de sangue, muito provavelmente vou ter mais razões para refutar a ideia de que ela é uma má pessoa. E, entretanto, este jogo é interessantíssimo, a maneira como a Monroe joga com a psicologia humana e com as nossas crenças e abala as nossas crenças ou então reforça-as. Depois entramos no próximo conto, que se chama Paixão, com a nossa protagonista, a Grace. A Grace que cresce com os tios, o seu destino é virar empilhadora de cadeiras, até que ela acaba por arranjar um gig, não é? Um trabalho de verão como empregada de hotel, de restaurante. Ela tem o seu fiancé, não é? O seu espécie de noivo, que é o Maury. Só que a parte interessante disto é que joga também muito com a dinâmica familiar. Não a dinâmica familiar da Grace, mas sim do Maury. O facto dela ser apresentada a esta família ter muitas camadas, não é unidimensional. É uma família que tem vários problemas estruturais, mas que ninguém quer resolver, porque a capa da aparência da normalidade ultrapassa o bem-estar das pessoas. E, portanto, é uma daquelas famílias disfuncionais que nunca vai passar cá para fora que é disfuncional, ao contrário de outra família que eu já vou falar a seguir. E, portanto, isto é um jogo muito interessante, porque a Grace ela vai sentir na pele o que é ser obrigada a inserir-se numa realidade fictícia, que é esta família,
ser obrigada a fingir que nada acontece, que as pessoas estão todas bem mentalmente, e ela acaba por conhecer dentro dessa família uma personagem que sai fora dos padrões porque é a única que é assumidamente e publicamente doente, ou pelo menos desvirtuada perante as normas. E ela vai ter uma relação de proximidade com essa pessoa, e eu não me quero adentrar sobre o que é que eu posso estar ou não a falar, mas é muito engraçado este conto, peço desculpa, porque este conto joga muito com a ideia de viagem. Aliás, nestes contos em geral temos muita ideia de transição, de viagem de um sítio para o outro. Muitas vezes físico, outras vezes meramente psicológico, mas o destino, haver sempre um destinatário também das nossas preocupações e dos nossos desejos. É interessante como vivemos sempre em estado de transição, não é? O tempo que é o tempo, é lá esta ideia das casas que eu vos disse. Este livro tem uma casa com várias personagens que se movem em diferentes divisões. Cada divisão representa o presente, o passado e o futuro, e elas movem-se como bem lhes apetece, sem nunca se cruzarem, sem nunca comunicarem. Há autores e autoras, por exemplo, como Banditer, que refletiu muito sobre a ideia de paixão porque é o título deste conto, como uma ideia de passividade que tem ligada às mulheres, essa ideia de sujeição. Mas a verdade é que este conto, como muitos outros, vai desconstruir os papéis de género, vai pôr o homem, neste caso o Maury, no lugar da pessoa passiva, sujeita às desavenças psicológicas da Grace, e portanto a Grace já refuta todas as ideias de feminilidade e de ingenuidade, passividade. Ela é levada a ver um filme ao cinema que ela desenha porque diz que não gosta que as mulheres sejam inseridas num papel de caprichosas e que só querem bens materiais e fingir que está tudo bem quando não está, enfim. Ela não se revê nesses papéis sociais. Eu achei engraçada a maneira como a Munro jogou com esta figura da masculinidade versus feminilidade, como se fossem coisas que tenham alguma conexão estrita com o nosso sexo biológico, ou seja, essas construções só nos criam problemas. E portanto achei muita piada a isso. Depois o conto 6. O conto 6 é um conto disfuncional, insólito. Eu não vos quero falar muito sobre ele porque acho que é uma experiência única. É um conto sobre um pai, uma mãe e uma filha que vivem uma relação mega disfuncional, são muito estranhos. Do início ao fim eu perguntei-me o que é que eu estava ali a fazer, parecia que eu estava a bisbilhotar num segredo de família qualquer ou numa realidade paralela e que eu não queria estar ali. Portanto, é como se eu estivesse a ouvir uma conversa que eu não queria estar a ouvir por estar encurralada ou algo do género. E, portanto, é um conto que, atenção, é muito bom. Fala muito da dinâmica e da dialética da família, mas de uma maneira publicamente assumida como disfuncional e insólita e preocupante e problemática. O apego identitário que nós temos ao filho biológico, à ideia de que só interessa a genética, de recriar o que nós somos, como se fôssemos uns bichos especiais, assim tão importantes. É muito engraçada essa ideia de como nós também instrumentalizamos as outras pessoas para nosso benefício, como não atentamos à moralidade, neste caso aqui, à ética, dentro da moralidade, a ética. Lá está de novo, como é que porque é que os pais têm filhos quando na verdade tem só meramente a ver com um capricho e não com mais nada, e enfim, este conto eu acho que foi o que me fez pensar de uma maneira diferente em relação aos outros. Isto porque eu normalmente sou muito crítica da maneira como as pessoas escolhem viver a sua vida em relação à parentalidade. Acho que é muito um capricho na maior parte das vezes e nota-se depois na relação que os pais têm com os filhos de desprezo e de não sair como querem, então nessa medida já não servem. E nota-se muito isso aqui, mas de outra maneira completamente oposta, que é a obsessão a um nível doentio da parentalidade e da aparência da parentalidade. Depois entramos no conto número 7, o conto chamado Truques, um dos meus favoritos. A nossa personagem Robin, ela... Coitadinha da Robin.
Gosto tanto da Robin. Imagino-a tão vivamente na minha cabeça. A Robin, ela tem a seu cuidado uma irmã doente e por isso faz várias viagens de comboio semanalmente para sair um pouco daquela realidade, vai para outra cidade, vê peças do Shakespeare encenadas no teatro e um dia conhece um senhor de Montenegro que lhe conta um pouco da sua vida, eles criam uma relação. Neste conto há simbolismos carregados quanto a um vestido verde, quanto às viagens de travessia, digamos, de lá para cá, de cá para lá. Faz-me muito lembrar este conto o livro O Amante, da Marguerite Duras. Fez muito lembrar. É um conto muito bom. Quando eu digo muito bom, porque deu-me muitos socos no estômago. Eu não estava à espera disto. Senti muita dor física a ler este conto. Juro-vos, não estou a brincar. É um conto que está muito bem escrito e tem uma ideia subliminar de veras inteligente. Este conto tem muito a ver com aquela ideia do e se? E se eu naquele dia tivesse chegado 5 minutos atrasada? E se eu naquele dia tivesse chegado 10 minutos adiantada? Isso pode mudar completamente a nossa vida. E eu acho muita piada este conto porque é o espelho dessas preocupações, dos e se's, do hipotético, do que é que teria acontecido se eu não tivesse agido assim, feito isto. E se nós pensarmos bem, toda a nossa vida foi feita do Y e não do X, ou do X e não do Y, por um mero acaso. E há sempre subjacente um e se. E eu acho que este conto que a Alice executou está 5 estrelas. Por último, temos o conto Forças Ocultas, que inicia-se em 1927 e depois anda por ali fora. Está dividido em 5 partes. É o conto com mais páginas, se me recordo. É um conto... Posso-vos dizer que não é o que eu menos gostei de tudo, gostei bastante, mas foi um conto que me desconcertou de uma maneira que eu ainda não vos sei explicar. É daquelas coisas que só daqui a uns meses é que eu vou conseguir reproduzir por palavras, ou talvez não. É porque é um conto que trata muito pessoas egocêntricas, megalomaníacas, que temos a nossa Nancy, ela tem uma amiga que é a Tessa, esta mulher é especial, ela parece que vê coisas a mais do que os outros veem na realidade. Há o marido da Nancy, que é um casamento forçado, que não tem ponta para onde se lhe pega, e depois há um primo deste marido, que é o Wally, que é um homem que instrumentaliza uma mulher vulnerável para obter os seus ganhos académicos. Este é um conto de instrumentalização das pessoas. É um conto que nos mostra até onde é que nós podemos ir para a fim de almejar os nossos objetivos, a fim de os alcançar. O que é que realmente nos faz seres humanos e o que é que nos faz ser só meramente objetos nas mãos uns dos outros. Aqui este jogo é de calculismo. Este conto mostra o calculismo, mostra a gata está a interromper-me. É um conto que mostra aquele lado podre do ser humano. Aquele lado que nós, sinceramente, fingimos sempre que não existe, mas que está ao virar da esquina, todas as esquinas. E, portanto, mostra-nos que somos todos descartáveis nas mãos uns dos outros. Basta um clique. Se somos todos más pessoas, não. Mas se temos todos dentro de nós uma faceta mais perversa, sim. E aí o Freud teorizou imenso acerca disso, dissertou imenso acerca disso, e não sou eu que o vou refutar, porque até agora também não vi prova empírica que ele estivesse enganado. Este livro é extremamente bem escrito, não tenham medo de livros de contos. Posso-vos dizer que há outras componentes deste livro que eu gostei bastante, como a presença das cartas. Havia quase mini-narrativas epistolares dentro das narrativas gerais. As personagens moviam-se muito por espaços físicos em transição e por cartas, por
causa de toda esta problemática da comunicação ser desvirtuada pelas paixões, pelos azedumes, pela tragédia inerente à vida. É um livro de contos extremamente bem escrito. Aliás, eu acho que, em geral, o João da Cama com Livros, que é no Instagram, podem encontrá-lo, ele já leu mais livros de Alice Munro e diz que realmente ela tem uma mestria inigualável e, portanto, não é um dado único relativamente a este livro, é algo estrutural da escrita da autora. A autora realmente masterizou, ela adotou esta persona de contista bem, de facto. Por isso não tenham medo de arriscar a Alice Munro, porque eu sinto que a trivialidade, ela pega no que é trivial e reconta essa realidade de forma a impactar. E se alguém lê este livro e não se sente impactado é porque leu rápido demais ou não se interessa pela vida cotidiana, pela vida que não é assim tão cotidiana. Aliás, eu vejo muito aqui, muito episódio de realismo, mas é um realismo que transcende a realidade, se é que me entende. Ou seja, é pegar na realidade e torná-la fantástica. E eu aqui tenho às vezes medo de dizer estas coisas porque eu não estou a falar de um género ou subgénero literário do fantástico. O que eu estou a dizer é que não chega a ser um realismo mágico e não chega a ser fantástico nem só mero realismo. É um livro que anda com os personagens a transicionar por várias divisões, se é que me entendem. E é isso que o torna tão especial. Como diz aqui as 8 histórias reunidas em Fugas falam sobre pessoas, mulheres de todas as idades e de origens diferentes, os seus amigos, amantes, pais e filhos, cujas vidas, nas mãos de Alice Munro, se tornam reais e inesquecíveis. Mistérios humanos observados de forma imperturbada. Exatamente. Concordo convosco. E o Washington Post até comentou: Fugas é um grande prato de caviar a navegar sobre uma brilhante cama de gelo com uma colher de madrepérola. Lembre-se, é por esta razão que come. Lê, faz amor, o que quer que seja, para se deixar levar pela tola sensação de admiração e prazer. E com esta me despeço. Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo.